Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na lição da Escola Sabatina será o monte e a multidão. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Marcos capítulo 9, versos 1 a 13, que diz assim: E lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, aonde ficaram a sós. Ali foi transfigurado diante deles, as suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui? Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Esse é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Veja que esse texto, ele começa mencionando, da parte de Jesus Cristo, ao grupo de discípulos, que alguns entre eles não morreriam sem que antes tivessem a oportunidade de ver o reino de Deus vindo em poder e glória. 6 dias mais tarde, eles sobem o monte, e lá no monte, alguns vão mencionar que provavelmente esse fosse um dos montes na região mais ao norte. Nós não sabemos exatamente que monte seria esse, mas uma coisa é fato: Jesus se transfigurou diante deles. E ao mesmo tempo vieram para conversar com ele Moisés e Elias. É interessante que Lucas vai mencionar que Moisés e Elias conversavam com ele sobre a partida para Jerusalém, sobre a sua ida para Jerusalém. A palavra partida em grego aqui seria uma palavra equivalente a êxodo. O seu êxodo para Jerusalém, a sua saída para Jerusalém. A ideia é a ideia de Cristo Jesus passando pela experiência da libertação. Quando você pensa em êxodo, você pensa na libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. A ideia que Lucas está transmitindo é que Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre a sua saída para Jerusalém, no sentido de que essa saída para Jerusalém daria às pessoas do mundo inteiro a ideia de libertação, não agora da escravidão normal que algumas pessoas viveram dentro do contexto desse mundo, mas a escravidão do pecado. A rebelião seria completamente derrotada. E enquanto eles conversavam no monte, e aqui eu quero que você pare para poder pensar, Jesus agora está preparando o coração dos discípulos para a sua ida para Jerusalém, para a sua morte, para a sua ressurreição. Era alguma coisa realmente extraordinária. Eles estavam envoltos em glória, com um branco tão intenso que nenhum lavandeiro do mundo conseguiria branquear suficientemente uma roupa como aquela que os 3 estavam usando. O fato é que enquanto conversavam e falavam a respeito da ida de Jesus para Jerusalém, muito provavelmente, eu gosto de pensar dessa maneira, que provavelmente Moisés e Elias, que representavam 2 categorias de pessoas. No caso de Moisés, aqueles que passam pela experiência da morte, mas são ressuscitados da morte e vão para o céu com o Senhor. Elias, aqueles que são levados para o céu sem ver a morte. Então, nessa perspectiva, o que está sendo transmitido aqui, nessa conversa, imagino, entre os 2 com Jesus, é que se ele não fosse para Jerusalém, se ele não morresse, não pagasse o preço exigido pelo pecado, não haveria nenhuma forma de nenhum ser humano escapar da rebelião. E os 2 que haviam subido para o céu
teriam que descer e experimentar a morte. O Elias teria que passar pela morte, Moisés teria que voltar para o estado da morte. O fato é que, enquanto essa conversa está acontecendo, e Jesus fez questão de que esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, tivessem a oportunidade de ouvir a conversa. Pedro, ele vai interromper ali o diálogo e ele vai mencionar quão bom é estar aqui. Eu vou fazer 3 tendas, uma para você, Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. O que ele está dizendo é, nós vamos morar aqui, isso aqui é maravilhoso estar num lugar como esse, diante da glória de Deus. Uma nuvem envolve os 3 e do céu se ouve uma voz que diz, esse é meu filho amado, escutai-o. A ideia do pai é pedir para que Pedro se calasse, porque aquela não era uma hora para ele poder falar absolutamente nada, era uma hora para ele ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. A nuvem se dissipa e agora está Jesus sozinho. Jesus vai dizer para os 3 que eles deveriam guardar aquela história em segredo, pelo menos até que o Filho do Homem, ele mesmo, Jesus Cristo, ressuscitasse dos mortos. E eles se perguntavam o que Jesus estava querendo dizer com isso, com ressurreição de mortos. O fato é que enquanto eles desciam o monte, eles fazem uma pergunta, Senhor, por que os mestres da lei mencionam que antes de Jesus, do Messias vir, o Elias precisa vir primeiro? E Jesus vai mencionar, Elias já veio. E as pessoas fizeram o que quiseram com ele, o maltrataram e o mataram. E ele estava se referindo a João Batista. E isso agora preparava o caminho para que o próprio Cristo, dentro de pouco tempo, passasse pela mesma experiência. Quando eles chegam no vale, eles vão encontrar agora uma cena realmente deprimente. Os discípulos que haviam ficado, haviam se deparado com um pai, com uma criança possuída por espíritos maus, fizeram tudo que podiam para libertar a criança, mas não puderam. Quando Jesus chega, o pai da criança vem até Jesus e vai dizer, eu trouxe meu filho até os seus discípulos, mas eles não puderam libertá-lo. Se tu podes, faça alguma coisa. Jesus olha para o pai e diz, se tu podes. E o pai agora percebe que não era apenas o seu filho que tinha um problema, ele também tinha um problema grave. Ele também não acreditava. Então ele vai abrir o coração diante de Jesus e vai dizer, ajuda-me na minha falta de fé. A mesma experiência que aqueles discípulos que haviam subido o monte tinham tido com Jesus, aquele pai estava tendo. Faltava-lhes fé para entender a questão da morte e ressurreição de Jesus, porque mesmo depois de Jesus ter falado de forma clara que ele morreria e ressuscitaria, os discípulos se perguntavam, o que será que ele quis dizer com ressurreição dos mortos? Jesus vai mandar que o menino seja trazido até ele e ele vai libertar completamente a criança. É interessante o que esse texto está tentando ensinar. Jesus foi o mais claro possível com seus discípulos, pelo menos com aqueles 3. Deu a eles uma revelação da sua glória. Eles tiveram a oportunidade de ouvir Moisés e Elias e ainda assim desceram do monte sem entender aquilo que de forma clara Jesus tinha dito. O que mais Jesus poderia falar? Jesus disse, mantenha isso em segredo até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Jesus já tinha falado repetidas vezes que ele morreria, que no 3º dia ressuscitaria. Agora ele vai dizer de novo, até que ele seja ressuscitado dos mortos. E eles dizem, mas o que será que ele está querendo dizer com isso? Às vezes nós temos dificuldade de poder entender aquilo que é a vontade de Deus, não porque a Bíblia não seja clara, mas porque nossas ideias pré-concebidas a respeito de Deus e do seu plano cegam a nossa visão para podermos entender o plano de Deus. E vejam como isso foi difícil para os discípulos, porque quando Cristo finalmente foi preso, capturado, foi torturado, morto, os discípulos entraram em desespero, mesmo esses 3. Pedro chegou a negar Jesus de forma vergonhosa por 3 vezes. O mesmo Pedro que viu Jesus no monte junto com Moisés e Elias, que ao invés de ouvir, queria falar. Quando você olha para esse texto, você percebe nitidamente que esses homens tiveram dificuldades de poder entender, mas nós também temos as nossas dificuldades. A palavra de Deus pede para podermos acreditar nele de forma cabal. E quantas vezes nós temos dificuldade de poder obedecer, ou assim diz o Senhor, temos dificuldade de poder seguir as orientações do Senhor, simplesmente porque não faz sentido. Bom, para os discípulos também não fazia. Quando um pai de família é chamado a ser fiel a Deus guardando o sábado,
e, para tanto, ele vai acabar perdendo o emprego, e ele diz, isso não faz sentido, como que eu vou sustentar minha família se eu perder o emprego? Mas se esquecem das promessas do Senhor, de que é Ele quem sustenta os seus filhos. Isso é só um exemplo para poder falar em tantos outros. Eu queria hoje falar ao teu coração, meu querido amigo, minha querida amiga, que estuda a lição comigo. Talvez o Senhor está te chamando para dar um passo de fé em direção à vontade dEle. E talvez você está olhando para a vontade de Deus e dizendo, não faz sentido. Mesmo que não faça sentido, siga na direção do Senhor e você receberá a bênção que advém dEle. Eu quero orar junto com você. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor tem planos, projetos e sonhos para nós. Nos ajude a podermos viver esses sonhos e a compreender a Tua vontade. Nos colocamos em Tuas mãos. Pedimos também que o Senhor possa ler o nosso coração, as necessidades que temos. Responda de acordo com a Tua vontade. Aliás, já te agradecemos pelas bênçãos que tem derramado sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?